Amém. Entenda uma coisa, tudo depende da visão. Tudo depende dos nossos olhos. Veja que a derrota ou a vitória, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte, ela está condicionada à visão de uma pessoa. Então, se a visão dela é uma visão positiva, diante de uma determinada situação, então, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o problema, por causa da visão dela, por ser uma visão positiva, ela vai provocar resultados positivos. E a visão, ela é tão importante, os olhos são tão importantes, que o próprio Senhor Jesus, Ele nos alertou dizendo, olha que coisa bacana, Ele diz assim, Mateus capítulo 6, verso 22, por favor. Ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grande trevas serão. Então, a visão é tudo. Tudo depende da visão de uma pessoa. Tudo depende da minha visão. Tudo depende da sua visão. Os resultados que hoje nós temos, sejam eles positivos ou negativos, eles não dependem de circunstâncias favoráveis ou não. O resultado que você provoca por meio da sua fé, seja positivo ou negativo, ele depende única e exclusivamente da visão de uma pessoa. A Bíblia fala, se os olhos dela forem bons, então todo o seu corpo será luminoso. Quando a Bíblia fala sobre luz, ele está falando sobre solução. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra luz, luz significa solução. Trevas, por outro lado, significa problemas insolúveis. Então ele está dizendo, se os meus olhos forem bons, eu vou ter a solução. A dificuldade é grande, o problema é grande, mas porque os meus olhos são bons, eu vou ter a solução. Eu vou conseguir encontrar uma saída diante daquela determinada situação. Agora, por outro lado, se os meus olhos são olhos maus, se eu tenho uma visão negativa, então, meu amigo, a situação pode ser até favorável, mas ela não vai conseguir enxergar coisa boa diante daquela situação. Então, o problema não é a situação, o problema está onde? Na visão de uma pessoa. O problema está na visão de uma pessoa. E eu estava meditando nessa palavra ontem, para entregar para vocês hoje, e veja que coisa bacana. A visão é importante, como é, Jesus falou sobre a visão, sobre os olhos. Só que a nossa visão, a visão de uma pessoa, é o reflexo da sua condição espiritual. Ou seja, se ela está longe da fé, a visão dela vai ser o quê? Negativa. Porque a visão dela é o reflexo da comunhão dela com Deus. Não adianta uma pessoa falar assim, não, eu quero ter uma visão positiva. Não adianta. Se ela está mal com Deus, querendo ela ou não, a visão dela, consequentemente, automaticamente será uma visão negativa. E quando você planta algo negativo, consequentemente você vai colher alguma coisa negativa, você querendo ou não. Então, a condição, o reflexo da visão, melhor dizendo, é a nossa condição espiritual. Você vê que o diabo trabalha tanto em cima disso. O diabo não é bobo. O diabo não é bobo.
Bobo é aquele que acha que o diabo é bobo. Bobo é aquele que acha que o diabo é bobo. O diabo é estrategista. Como que ele destrói uma pessoa? Como que ele arruína a vida de uma pessoa, de um sacerdote, de um obreiro, de um bispo, de um pastor, seja lá quem for, de um membro, de um frequentador? Como que ele destrói uma pessoa? A primeira coisa que ele faz é afastar a pessoa da fé. Porque enquanto ela está na fé, o diabo, querendo ou não, aquela pessoa terá olhos positivos. E a visão dela positiva vai provocar resultados positivos. Ela está de mãos dadas com Deus. Ela está com Deus e Deus está com ela. E porque Deus está com ela, ela provoca o impossível. Ela deu a fé para aquela pessoa, Deus deu a fé para aquela pessoa, e porque ela está de bem com a fé, de bem com Deus, então, meu amigo, a situação pode ser crítica, caótica, dificultosa, mas ela faz a diferença porque o Espírito de Deus está com ela. Agora, por outro lado, quando o diabo consegue tirar uma pessoa do braseiro, você sabe o que acontece, né? Se você pega uma brasa, enquanto aquela brasa está no braseiro, ela está acesa, está na fé. Tirou aquela brasa do braseiro, já era, é questão de tempo para ela se apagar. É o que acontece hoje. É o que acontece hoje no nosso meio. Porque muitos estão longe da fé, porque caíram na astúcia, na cilada, na lábia do diabo. Porque o maior alvo do diabo não é um membro. O maior alvo do diabo somos nós. E se tratando de responsável do Estado, nós somos os responsáveis desse Estado. Nós somos os líderes desse Estado. Para o diabo conseguir atingir a ovelha, primeiro ele atinge o líder. Primeiro ele atinge quem está na frente do trabalho. Ele atinge o cabeça do trabalho. Porque conseguindo atingir a cabeça, o corpo todo vai ser contaminado. Você vê que tem transplante de coração, tem transplante de não sei o que lá, de fígado, isso, aquilo, outro. De fígado tem? Tem, né? Estou falando e nem sei se tem. Coração, fígado, rins e assim vai. Só que não tem transplante de cabeça. Por quê? Cortou a cabeça, já era. Perdeu a cabeça, já era. Perdeu a sanidade, já era. Perdeu a visão, já era. Então veja que coisa, a nossa visão é um reflexo da nossa condição espiritual. Inclusive, o que eu estou falando está na palavra. Um pouquinho mais à frente, você lê aí comigo, que ele diz assim, ó, olha o que Jesus falou, ó. Ele falou assim, ó, ninguém pode servir a dois, ou seja, olha para mim, não tem como você ter uma visão positiva e negativa ao mesmo tempo, não tem como você estar na fé e na dúvida ao mesmo tempo, não tem como você estar de mãos dadas com Deus e com o diabo ao mesmo tempo. É o que Jesus estava querendo dizer. O único modo de você ter uma visão positiva diante de uma situação negativa é estando na fé. Porque se você não está na fé, a sua visão diante de qualquer situação, ela vai ser uma visão negativa. Por isso que você vê no nosso meio, pastores que vivem reclamando, que vivem murmurando. Por que tanta murmuração? É porque o corpo dela está em trevas. E por que está em trevas? Porque ela está longe da fé. E o problema maior é que o orgulho é uma praga tão grande, que às vezes a pessoa não reconhece isso. E ela vai empurrando com a barriga a comunhão dela com Deus, e o diabo está dentro dela, está na mente dela, já roubou a visão dela, e ela acha que está tudo bem. É o que a gente mais vê na igreja. Está fazendo um monte de besteira, a gente vê aí, casos, né? Do fulano está traindo, do fulano está mentindo, do fulano está fazendo um monte de besteira, e ele acha que está por cima da carne seca. Esse é o engano causado pelo diabo, entenda isso por favor. Esse é um engano causado pelo espírito do engano.
Não é isso que o apóstolo Paulo disse, que nos finais dos tempos, o que predominaria, o que reinaria, seria de fato o espírito do engano? O espírito do engano, ele serve para enganar. E quantos não são aqueles que estão sendo enganados pelo diabo? Ela tenta forçar algo que não é. Você vê que tem pessoas assim. Ela tenta forçar uma visão positiva, mas ela não tem essa visão positiva. Não adianta eu querer ser alguma coisa que eu não sou. Não adianta eu querer ter uma visão positiva, sendo que eu estou longe da fé. Não adianta. E você vê que tem gente que até consegue, ela até consegue mostrar uma coisa por um breve período. Ela demonstra aquilo por 1 tempo, 2 tempos e até 3 tempos. Mas chega uma hora, meu amigo, que as trevas que há dentro dela pula para fora. Por isso que a Bíblia fala que não há nada oculto que não seja revelado. E a visão dela mostra a condição dela com Deus. É muito fácil você identificar se uma pessoa está bem com Deus ou não. Não se trata de problema, se trata de visão, se trata de comunhão com Deus. E o que eu estou falando para vocês hoje, está na palavra. Eu estou pautado, eu estou me baseando nessa palavra. Por exemplo, você lembra daquela palavra que diz que o gigante Golias se levantou contra os israelitas? Quem lembra? Você lembra disso? Quando o gigante se levantou, qual foi a reação e a visão dos israelitas, inclusive do rei Saul? Qual foi? Medo, pavor, espanto. Eles ficaram temerosos. Por quê? Porque eles tiveram uma visão positiva. E se você for puxar a capivara, no linguajar de hoje, você vai ver que a visão deles só foi negativa diante daquela situação, porque Saul estava mal com Deus. Veja que enquanto Saul, ele estava próximo do autor da vida, ele era valente da fé. Ele ia para a guerra disposto a vencer. Mas depois que a visão dele e que a condição espiritual dele foi por água abaixo, que ele começou a fazer aquilo que dava na cabeça dele, porque esse é o erro nosso, né? É querer fazer tudo do nosso jeito. Você tem que entender que a gente não foi chamado para fazer do nosso jeito. A pessoa que quer fazer da obra do jeito dela, ela vai se dar mal. E não é porque eu estou falando, é porque a Bíblia determina isso. A Bíblia determina isso. Enquanto Naamã quis fazer do jeito dele, ele estava leproso. Mas depois que ele se sujeitou, se rendeu, foi humilde e se sujeitou à palavra de Deus, ele foi curado daquela lepra. O sonho dele foi realizado. Diga graças a Deus. Então, Saul e os israelitas fugiram todos temerosos. Aí você vai puxar o porquê que eles fizeram isso. Você vai puxar por que eles agiram dessa maneira. E aí você vai ver que eles só agiram porque estavam longe da fé. Por outro lado, quando Davi chegou diante daquela situação, qual foi a atitude de Davi? Positiva. A visão dele foi positiva. Ele falou: quem é esse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? Então, porque Davi estava com Deus e Deus estava com ele, ele tinha força para determinar, ele tinha força para avançar. E ele falou: eu vou lutar contra o gigante. Falaram para ele: não, você não tem condição. Ele falou em outras palavras: não é pela minha condição, é pelo poder de Deus que está em mim. É pelo poder de Deus que está em mim. E ele foi para a guerra e venceu. Tudo isso porque ele teve uma visão positiva, mas a visão dele era o reflexo da comunhão dele com Deus. Puxa, leia, medite, que você vai ver. Quando a gente vê um pastor, um obreiro, ou seja lá quem for, desanimado, é porque alguma coisa está estranha. Alguma coisa está errada. Não é normal.
não é normal. Uma pessoa que aonde é mandada, aonde ela chega, ela só consegue encontrar problemas. Tem gente que só consegue ver problemas. Verdade ou mentira? É ou não é? Ela só consegue ver problema. E se está num lugar, tem problema. E se vai para um outro lugar, pior ainda. Se vem para a sede, Jesus amado. O problema é a visão, o problema está na condição espiritual. Entenda isso, por favor, porque se você não entender isso, você vai correr um grande risco de perder o bem mais precioso que é a sua salvação. Quantos não são aqueles que estiveram conosco num passado não tão distante e hoje estão na mão do diabo aí fora? Sabe por que estão nas mãos do diabo aí fora? Sabe por quê? Porque deixaram a comunhão de Deus de lado, passaram a viver de maneira natural, deixaram o espiritual de lado, começaram a ver tudo com normalidade. E aí que está o perigo, aí que está o problema. É aí que está o problema. Um outro exemplo, quando Moisés, antes de entrar na terra prometida, Moisés envia quantos espias? 12. Deus falou, escolhe 12 príncipes e manda até a terra, para vocês verem se é boa ou ruim, e assim vai. A Bíblia fala que 12 foram, os 12 viram a mesma coisa, só que o relatório dos 12 foi totalmente diferente um do outro. 10 chegou para Moisés e disseram, olha, a terra é boa, inclusive a gente até trouxe o fruto dela, é grande, um cacho de uva é gigantesco, o que Deus falou de fato é verdadeiro, porém, lá tem muito inimigo. Olha a visão negativa. Lá a coisa está ruim. Lá não tem jeito, porque tem muito gigante. Nós nos sentimos como gafanhotos diante daqueles homens, pequeno diante daqueles homens. E por outro lado, Caleb fez calar todo o povo, dizendo, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E ele até disse mais, né? Se Deus se agradar de nós, se Ele se agradar de nós, a gente vai arrebentar, a gente vai chegar onde Deus quer. Amém. Olha que coisa. Caleb falou que se Deus se... Isso mostra o quê? Vida com Deus. Os outros 10 não tinham comunhão com Deus. E isso é tão verídico que lá na frente eles morreram todos no deserto. Morreram ou não morreram? Ou entraram? Pelo que eu sei, os únicos que entraram daquela geração foi Josué e Caleb. E o que entrou de povo foi a geração que logo depois veio. Foi ou não foi? Pois bem, olha que coisa. Quando a pessoa está bem com Deus e na fé, ela faz do limão uma limonada. Agora, quando ela está mal com Deus, meu amigo, não adianta impulsionar, não adianta você querer empurrar a pessoa. Se ela está mal com Deus, em todo lugar que você colocar ela, ou em todo lugar que ela chegar ou passar, ela sempre vai encontrar um problema, ela sempre vai se render àquela situação, porque ela já está rendida ao pecado há muito tempo. Então quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Se você vê como um homem falando para você, então continue vivendo a vida que você está vivendo, e lá na frente você vai lembrar, e o próprio Espírito Santo vai te lembrar da palavra que está sendo pregada hoje, porque quantos não foram aqueles que desanimaram já na fé, que ficaram à beira do caminho? Sabe por quê? Porque ignoraram, desprezaram a palavra, porque a palavra foi pregada, talvez pela minha boca ou pela boca do apóstolo. A palavra tem sido pregada, o evangelho tem sido anunciado, e se a gente não viver a fé, como que a gente vai querer que o povo viva a fé? Se eu não viver a fé, como que eu vou querer que o povo viva a fé? Até porque eu só posso dar ao povo aquilo que eu tenho. Por isso que a coisa está feia, né? Ele está longe da fé, e os discípulos que ele tem feito, têm sido discípulos com a mesma visão dele, com a mesma visão torpe, com a mesma visão negativa. Por isso
que nós estamos vivendo os problemas que vivemos hoje. Isso eu estou dizendo dentro da obra. Dentro da obra. Porque o fulano fez discípulo, mas ele estava mal com Deus. Se você está bem com Deus, o discípulo que você faz é um discípulo de visão positiva, de comunhão com Deus. Agora, se você está mal com Deus, o discípulo que você vai fazer vai se espelhar em você. Se você está mal, o seu discípulo também estará? Ele estará mal. Por isso, a luta de hoje. Mas é aquilo, Deus está dando oportunidade para todos. Só que não adianta você querer ser uma coisa que não é. A comunhão com Deus é a chave, é a chave que abre todas as portas. Então vamos viver essa fé. O problema não está no problema, entenda. O problema está na comunhão. Você está com comunhão com Deus? Você tem comunhão com Deus? Então se você tem, aonde você chegar, a diferença tem que acontecer. Aquele pensamento pessimista, derrotista, esse pensamento é pensamento de quem não teme a palavra de Deus. E eu não estou falando isso para tentar, sabe, não, eu estou falando isso porque a palavra de Deus determina. Jesus falou, você crê no que Jesus falou? Crê ou não crê? Ele diz aí, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará o quê? Estará em trevas. A vida cristã, ela é cercada de lutas, de guerras. Não se engane. Mas no lugar que eu estou está tendo muita guerra. Se você for para outra, lá também vai ter uma outra guerra. Mas a cidade aqui é muito pequena, eu não estou aguentando, é tanta perseguição. Se na pequena você não aguenta, imagine numa cidade maior. Quanto maior a responsabilidade, maior o peso da cobrança. Isso é a vida cristã. Veja que o apóstolo Paulo, eu estava lendo, olha que coisa bacana. Você vê que o apóstolo Paulo foi um homem muito ungido por Deus, mas ele pagou um preço muito grande. A vida dele foi mais dentro da cadeia do que fora. Deus dá, você quer, Ele vai te dar. Você quer, Ele vai te dar. Mas se prepare para o chicote no lombo. Se prepare para o chicote no lombo, porque quanto maior é o lugar que você chega, maior é o inimigo que você vai enfrentar. Grave isso, por favor. Aí tem uma palavra que diz, né? Se a pessoa está reclamando com quem vai a pé, imagine se ela lutar com quem vai. É uma questão de visão. Se a pessoa num lugarzinho pequeno, eu digo numa cidade pequena, eu não estou aguentando. Meu amigo, imagine se você assumir alguma coisa maior, é aí que você vai ter um infarto mesmo. É aí que o seu coração vai parar mesmo. Eu estou falando alguma besteira? Veja o exemplo do apóstolo. Olha o bombardeio na cabeça do apóstolo. Todo dia a mídia está batendo na cabeça dele. Quanto mais é dado, mais é cobrado. O apóstolo, o que ele determina acontece. Se a pessoa crê, acontece. Se a pessoa crê, acontece. Você vê, a gente já viu, talvez vocês já foram, nós, né? Alguém aqui tem um testemunho de cura que teve na igreja ou não? Alguém já teve? O Bruno é exemplo disso aí. Quase ficou cego. Na verdade ele ficou cego e voltou à vista, né? Ficou e voltou. Que bom, né? Que bom. Mas veja que essa obra, ela é uma obra de Deus. Deus derramou nessa obra o que dificilmente a gente vê por aí. Aí às vezes eu fico pensando, né? O fulano acha pesado aqui dentro. Aí ele diz assim, não, mas eu vou abrir agora a minha igreja. O peso da cobrança vai ser maior. Pague o preço. Vai na sua tua fé. Está pensando em sair? Vai na fé. Vai na fé. Eu quero abrir. Ninguém te impede de abrir. Você quer? Vai na fé. Agora, quando você estiver lá, não se esqueça daquilo que está sendo falado hoje. Porque se você reclama aqui hoje, com a unção, com essa proteção espiritual que há nessa obra,
que ela enfrenta a luta, mas ela sempre está prevalecendo. Se aqui dentro você acha difícil, imagine lá fora. Quem entende, por favor? Então tudo depende e a visão, ela está condicionada à comunhão com Deus. Não se esqueça disso.